Olá, gente, tudo bem? Então, estamos iniciando aqui hoje mais uma live do Que Seja Flor, desse projeto que a Casa Flor está promovendo para dar suporte para um lugar muito especial que se chama Centro de Artes e Cultura Padre Irineu Brent. Por conta disso, a gente está oferecendo um ciclo de palestras com conteúdo e hoje, especialmente, a gente vai receber a Alessandra Teló Claus, ela é médica veterinária e vai falar sobre ter ou não ter um animalzinho nesse momento e o que isso implica na nossa rotina, na nossa vida, por que decidir sim, por que decidir pelo não. E aí a gente tá aqui esperando a Ale, que já entrou, e que eu vou chamar ela aqui agora para a gente conversar. Estamos aqui muito felizes de receber a Lê. Ela tá Olá, entrando. Oi, querida tudo bom, Ana! Lê? Tudo bom? Tudo! Então aqui está a Alessandra, nossa médica veterinária. Boa noite. Já me apresentou um pouquinho, né, Lê? Eu Já te trabalho, então, apresentei um pouquinho. já faz um tempinho, há 11 anos, eu sou veterinária, né? E trabalho muito com clínica, então, com clínica e a parte dermatológica, né, de cães e gatos. E eu me lembro o dia que tu me mandou a mensagem ali pra gente fazer esse projeto juntas. Eu fiquei pensando, eu adorei a ideia, mas eu fiquei pensando, mas o que que eu vou falar, né? E, e eu lembrei da live que eu fiz com a minha irmã, que a gente falou sobre outros assuntos, mas surgiu muito essa questão de ter um pet na pandemia, né? Que foi uma coisa que a gente observou, Uhum, assim, muito as pessoas falando, né, que queriam ter um pet e tal, e a preocupação que isso gerou também, né? uhum, Então, acho que o tema foi pensando nisso realmente. Eu quero ter um pet, acho que muita gente pensa em ter um pet, mas né, não sabe muito bem, nunca teve, ou teve quando criança, e não sabe muito bem como é que é, uhum, né? E dificilmente isso uhum. chega até o veterinário, porque chega lá no veterinário quando já tem o pet, né? Não no momento dessa Uhum. escolha. E eu acho importante a gente Sim. pensar, então, um pouquinho nisso, né? Que não é só olhar ali um bichinho fofinho, bonitinho e resolver tê-lo, né? Então, pensar então com Hum. consciência e o que que a gente tem que pensar antes de adquirir um pet, né? Muito E boa, a gente, Lê. E eu fiquei muito encantada quando tu trouxe essa ideia, porque muito do que a gente está querendo promover aqui é a consciência, né? Essa consciência de diversos temas, assim, porque exato, às vezes a gente costuma agir muito no impulso diante da vida, né? Todos nós, seres humanos. A exatamente. gente E com sente uma bichinho não é vontade, vai diferente. lá, com o bichinho não é Não diferente, é né? diferente. Ah, porque os amiguinhos E têm, ou porque eu sempre quis, e porque é é bonitinho. E, e, isso. e a gente fala muito assim, a questão de Páscoa é o coelhinho que dão, né? Então, Uhum, assim, é difícil não é um objeto, né? Não é uma coisa, não gostei uhum, mais, não brinco mais. É uma coisa, uma vida, né? Que requer cuidado uhum. e requer atenção, requer. Acho que ela deu uma travada. Oi, Voltou. travou, Tinha dado travou. uma travadinha aqui para Travamos mim. todos. Vamos, E, deixa eu ver aqui, Ale. e quando eu penso, acho que ele deu uma Oi, travadinha, voltou. voltamos, E quando voltamos eu todos. penso assim, este é o momento, não é só o momento de pandemia, né? Se a gente for pensar, é em Aham, qualquer momento da nossa vida, né? Claro que agora a gente pensa muito mais, está focado nesse período, uhum, nesse ano aí que está complicado, mas isso pode ser uhum, para qualquer momento da nossa vida, né?
Eu mesma, em vários momentos, fico pensando em ter ou não mais um animal. E realmente eu Uhum, paro e penso tudo isso que eu vou contar para vocês. Porque eu acho que é uma coisa, um exercício que a gente tem que estar pronto ou não para ter esse bichinho, né? Então, eu acho isso bem uhum. importante. É, Uh, existe uma idealização desse romance, né? É que sim, nem sim. é um bichinho que traz alegria, eles são maravilhosos, eles são fantásticos, mas eles ficam doentes, eles demandam uma série de Exato, cuidados, exato. de carinhos. É um filho que a gente. A Rô falou exatamente o que eu estava pensando aqui. É uma decisão, né? Eu digo, é É. como decidir ter um filho. Ter um Aham. pet é E a decidir Ana ali ter um falou também filho. assim, e quando fica doente ou idoso, tem que estar junto, né? E às vezes as pessoas, Isso. por inexperiência, às vezes comentam comigo, eu não sabia que bichinho tinha isso. Sim, bichinho adoece. Eles têm praticamente as mesmas doenças que Uhum, a gente. E não é porque é de uhum, raça, porque às vezes fica, é porque ninguém me falou que essa raça era assim. Não, não é em função da raça, é porque ele é um ser vivo. Claro que a gente sabe que tem uhum, raças que são mais predispostas a algumas doenças, assim como a gente também, né? Nossa linhagem familiar é mais propensa a algumas coisas. Mas quando a gente pensa no ter o bichinho, a gente pensa nos benefícios, obviamente, né? De ter aquele bichinho, aquela companhia, né? E hoje a gente sabe, assim, até tem estudos em relação a isso, que o bichinho traz, né, uma série de benefícios. E eu vejo, assim, eu, muito quando criança, sempre tive bicho, né? Então, acho que traz um senso uhum, de responsabilidade, né? De ajudar. Claro, depende da criança, vai poder ajudar em determinadas atividades, né? Então, acho que traz um senso de uhum, responsabilidade, de empatia, né? O bichinho vai começar a dar limites para essas crianças, então, assim, há uma convivência bem íntima, né, entre crianças e bichinhos e adolescentes, e eu acho uhum. que ambos aprendem bastante, né, tanto bom para o bichinho e muito bom também para a criança e para o adolescente, né. Muitos estudos falam também, sim, desse benefício, e eu senti muito isso também, logo que eu vim para Porto Alegre, né, eu não conhecia ninguém, e eu tinha uma Uhum. cachorrinha naquela época. Então eu saía para passear com a cachorrinha, as pessoas conversavam sobre o quê? Sobre os cachorros. Então Uhum. a gente sabia os nomes dos cachorros e assim a gente convivia. Meus primeiros amigos em Porto Alegre foram do bairro e Uhum. o cão, principalmente, né, que a gente acaba passeando mais, ele agrega a socialização, né? Todo mundo acha bonitinho, Sim. então, assim, para quem tem problema de socialização, ou até crianças que têm um pouco mais de dificuldade, eu acho que também isso acaba gerando um Uhum. benefício bem legal, né? Uhum. E Uhum. fora o fato também que a gente observa que ajuda as pessoas se exercitarem mais, né? Porque o cachorro, principalmente, daí falando exclusivamente do cão nesse momento, ele pede para Uhum. sair, ele pede para passear, chega a hora a Grazi tá ali, a Grazi sabe bem disso, que Uhum. chega a hora do passeio, pede para passear e vai ter que dar aquela volta. Então acaba estimulando a pessoa a, Uhum. a caminhar mais, a não ficar, chegar em casa e ficar Uhum. jogada no sofá, né? Mas, Com por isso que é certeza, tu tem que sair importante pra rua. que eu tenho que Ele vai te sair. pedir pra fazer alguma coisa, né? Exatamente. Então, até nisso ele vai te ajudar, né? A te exercitar Aham. um pouco mais, É né? ótimo. O que é maravilhoso. É E, maravilhoso. e pensando em gente idosa também, né? Hoje eu vi muitas pessoas nessa pandemia, assim, que moram sozinhas, né? Aham. E estavam na companhia do seu pet, né? Do seu gatinho, do seu cachorrinho. Eu atendo só cães e gatos, né? Então eu acabo que eu vejo. Mas eu sei que muita gente tem outros pets, né? De estimação. Uhum. E eu acho que quando a gente pensa assim, eu boto na minha cabeça assim, quando a gente para pensar sobre isso, né? Que a gente tem que pensar na gente, né? A gente como um todo. Então, nossa família, nosso trabalho,
se a gente tem uma Uhum. pessoa que trabalha com a gente, né? Para pensar assim, Uhum. meu trabalho, né? Que eu acho que é o que ocupa a maior parte do tempo de todas as pessoas é o trabalho, né? Quanto Uhum. tempo eu saio? Que horas de casa? Eu saio às 7, eu saio às 6, eu chego às 6 da Uhum. tarde, às 7 da noite, né? Então, quanto tempo Uhum. eu vou estar disponível para esse animal? Porque a partir desse Uhum. pensamento, bom, eu não vou estar, mas a minha esposa vai estar, eu tenho uma funcionária que vai sair para passear, então acho que não é simplesmente o fato de eu vou pegar e depois eu vejo o que eu vou fazer, É, porque né? eu fico pensando nela e agora, por exemplo, é um momento onde as pessoas estão mais presentes nos seus lares, né? Não todos, mas enfim, mais pessoas estão em casa e, e assim, claro, obviamente tu vai ter mais tempo em casa e aqui em casa mesmo a gente já pensou Sim, várias vezes, sim, né? sim. Ai, quem sabe a gente pega um bichinho para flor, pega um bichinho para flor. Aí o Vini adora cachorro, eu também adoro cachorro, mas aí eu já digo assim, pois é, meu amor, mas aí eu acho que era melhor um gato, porque o Uhum, gato é mais independente, depois a gente vai voltar a trabalhar, a gente vai ficar na rua, e como que vai ser isso, né? exatamente. E aí a gente fica pensando assim que se colocar no lugar desse animalzinho também, Claro. no sentido de que é bem como tu disseste, eu nem pensaria nisso, né? Porque se eu optasse por ter um animal, eu ia ficar com ele até o último minuto possível, né? Mas como que seria ter um animal e daqui um pouco perceber que não é possível ter o animal ou que tu não dá conta de cuidar desse animalzinho, porque ele também faz um vínculo nela. Isso acontece, os Sim, bichinhos, sim. os bichinhos se vinculam aos seus donos, né? Claro, claro que sim. Até as pessoas falam que Uhum, gato não faz esse vínculo, né? Claro que faz, uhum. né? Tá, sim. Faz muito esse vínculo. Então, assim, até em relação agora à pandemia, eu soube de casos, que as pessoas optaram por doar, né, o seu cão, porque não estavam conseguindo Uhum, passear, porque estavam com medo de sair na rua, e esse animal começou a ficar uhum, agressivo, né? Então, assim, é uma demanda, né? E a gente tem que pensar hoje, né, na nossa situação, mas em qualquer momento, assim, hoje eu quero, tá? Mas e amanhã? E uhum, daqui 5 anos, e daqui 10, e daqui 15, uhum, talvez 20 anos, né? Eu já tenho meus gatos, uhum, eles têm 12 anos, né? Então, assim, é uma vida, né? Então, tem bichinho aí ainda 18 anos, né? Eu tenho uma clientinha uhum, tá com 18 anos, é uma vida inteira. Então, assim, a gente tem que uhum, estar consciente do que a gente vai fazer, né? E a uhum. família tem que estar consciente disso, né? Porque eu Também. acabo escutando várias histórias. Aparece, a mulher parece com cachorro, parece com gato. Não, tem que ser uma coisa conversada, que não adianta, né, a Sim. gente. Eu gosto, mas meu marido não quer. Ou meu filho tem asma, né, que é muito grave, Aham. enfim, a gente tem que ver Sim. todas essas, toda a família, né, ou pessoas que moram, Uhum. não sei, com amigos, ver se todo mundo topa ter o bichinho, eu topo, mas eu não vou cuidar, tu que cuida, enfim, estabelecer Sim. regras, né, antes de pegar o bichinho, porque depois, Não não, mas simplesmente eu, pegar. Tem que ter uma exatamente, logística aí, tem que né? ter uma Tem que logística, na pensar minha cabeça, quem uma vai logística cuidar. bem grande. Eu Aham. que sou Eu organizada, fico. já fico pensando assim, meu Deus, é muito. Como é que vai aparecer assim? E tem gente que faz isso. Aparece um bichinho Aham. assim, Não peguei. é Como bem assim, assim, né? gente? Tem que se organizar, Não. tem muita coisa. Eu, eu lembrei, Ale, de um feriadão que teve agora faz pouco tempo e que tu tava com um dos teus gatinhos doentes e que tu teve que Uhum, abrir mão de viajar para ficar cuidando do teu exatamente. bichinho, Esse, né? o James está doentinho desde novembro. Agora ele tá bem, tá? Uhum, Ele tá diabético, mas tá bem, tá controladinho. uhum, Mas ali desde dezembro que ele começou a piorar. Então, eu optei por passar o ano novo na minha casa, o Natal na minha casa uhum, e o Carnaval na minha casa, para poder cuidar dele, né? Porque eu senti que ele precisava de mim e eu não ia conseguir uhum, deixar ele naquela situação, né? Depois teve algum final de semana que eu consegui escapar, mas tinha alguém que vinha aqui, né? Daí que eu falo assim, o teu network também em casa, né?
teus colaboradores, a minha irmã, meu cunhado, a minha Uhum, faxineira. E assim eu sei que as pessoas uhum, também fazem, né? As pet sitter, que tem até algumas aqui com a gente, que fazem esse papel maravilhosamente bem também, né? Da gente uhum, dar uma folguinha, mas a gente tem que ter isso em mente, que principalmente quando eles uhum, forem mais velhinhos, sim, eles vão precisar da gente, né? E a gente vai ter que estar lá uhum, com apoio de tempo, com apoio financeiro, né? uhum, Então é importante a gente falar isso. Uma coisa que eu sempre, pegando essa coisa assim dos recursos financeiros, né? Porque quem não uhum, vive esse mundo pet realmente às vezes não sabe, não tem noção de valores, né? De uma ração, de uma areia de gato, uma tapete higiênico, enfim, de uma consulta veterinária, de vacinas, né? Vai numa pet, né? Tem várias pets na uhum. cidade, entra numa pet, vê preço das coisas, vai num site, vê quanto é que é uma antipulga pode ser Aham. mensal, pode ser de 30 a cada 3 meses, dependendo da marca. Então, assim, se intera nesse mundo, né? Porque sim, vai Porque tem ter, inclusive isso, né? Tem sim, custo tem muito e não é custo, pouco, e não não é é pouco o pouco. custo. É um filho, Uhum. né? Se a gente quiser É um cuidar filho. direitinho, uma ração, uma comida natural que seja, mas de boa qualidade, tem valor expressivo, né? Vai lá um Uhum. antipulga, uma consulta veterinária, o básico, né? Fora quando Uhum. ele fica doentinho. Então, assim, a gente tem que ter uma. Tem uma cliente que ela brinca que ela tem um cartão de crédito só pro cachorro, Pro porque banho, para cortar as que é unhas. a mesada dele, entendeu? É a É a mesada do mesada do. pet, que é mais ou menos o que ela Uhum. sabe o que ela gasta por mês, e tem uma poupancinha lá para ele, né? Para o dia que Uhum. precisar, ela sabe que ela vai poder contar com esse recurso, né? Porque a gente tem que estar preparado para isso, né? Uhum. Porque Uhum. eventualmente, assim como a gente adoece, os bichinhos também adoecem, né? Então a gente tem que estar Uhum. preparado para isso. Em relação ao ambiente Perfeita, também, né? Lê. Eu acho que a gente Olha tem que que muito pensar muito sentido. na nossa casa, né? Uhum. Se a Uhum. nossa casa está preparada para esse bichinho também, né? Seja ele qual Sim, for. Ah, eu vou pegar um gato, eu vou pegar um cachorro, vou pegar um hamster, vou pegar um papagaio, sei lá. sim. O enriquecimento e as necessidades de cada bichinho vai ser diferente, né? Então, eu vou ter que estar Uhum. preparado antes da chegada desse bichinho. O que que eu tenho que ter em casa, né? Eu tenho que ter uma tela de proteção, Uhum. né? Eu moro numa casa, eu tenho que cuidar da Tem a piscina. telinha. Uhum. Exato. Então, tem coisas Uhum. que a gente tem que Tem se uma coisa, né, antecipar, né? Ale? Existem pessoas que são extremamente apaixonadas pelos seus bichinhos, né? E que já conhecem essa relação de ter um bicho, que sabem do investimento que precisam Uhum. fazer, que desfrutam desse amor com consciência, com cuidado, com afeto, com carinho, e que vivem essa relação de forma profunda com seus bichinhos e que sabe todo o envolvimento que gera ter um Sim. animalzinho de estimação na mesma proporção que gera um amor enorme. O Uhum. ponto para nós, né, Ale, é que muitas pessoas não têm essa consciência. E a gente, aqui nesse movimento de trazer consciência, de trazer um olhar atento sobre as coisas, a gente quer muito passar essa informação para quem não tem essa sensibilidade ou ainda não teve esse contato com o que é de fato ter um animalzinho, né? ter, Exatamente. tem esse amor que é gigantesco. Eu mesmo já tive animais de estimação também, morei no interior, né? Depois vim para a cidade também, então eu vivi minha vida com cachorro, com bichinho, com gato, com tudo que é bichinho, com pato, galinha, né? Cavalo, tudo. Mas assim, a gente sabe o que acontece nessa interação, que a gente perde o bichinho também, né? Nós, por Sim, exemplo, sim, sim. perdemos um cachorro, a minha família perdeu um cachorro na piscina, afogado, então isso É. é uma outra coisa. Quando eu É, falei de telas de proteção, às vezes a gente tem que botar telas ou
Tela nas nas piscinas, piscinas, isso acontece. Eu também, lona, quando e a criança, já lona, perdi o e a bichinho na lona muitas piscina. vezes não dá conta também, então, porque a piscina estava com lona e o Baco subiu, Mesmo era um assim, bacê gigantesco, judiaria. né? Então, assim, Sim. essas coisas, né? A gente quer alertar para os cuidados que as pessoas precisam ter com seus É, animaizinhos, não é a gente acaba, simplesmente, né? a gente tem essa coisa, que pet é um filho, e realmente, eles são, É. então, todos os cuidados que a gente tem com uma criança, né, principalmente Uhum, quando eles são filhotes, de cuidados, que tu não vai uhum, largar uma criança em qualquer lugar porque tu sabe que ela vai se machucar, a mesma coisa com um pet, né, ele tá uhum, se conhecendo, ele tá conhecendo o ambiente, então, o ambiente tem que estar uhum. seguro para. Até porque muitas vezes esse pet fica sozinho em casa, né? Durante muito Sim. tempo, não um caso de agora, mas, né, durante muito tempo aí os bichinhos ficaram muito tempo sozinhos em casa. Então, tem que ser um ambiente seguro, né? E até Aham. agora eu falei isso, me lembrei, teve uma veterinária de comportamento animal que ela fez um pensamento que eu achei muito legal e vou compartilhar. Uhum. Ela fez uma correlação assim com a gente agora na pandemia, né? O que estão fazendo com a gente? Estão deixando a gente trancada dentro de casa, não pode socializar com amigos, não pode ir para parque, não pode fazer Uhum. nada, é só a família, né? A gente faz isso Uhum. direto com nossos pets, né? Eles não saem quase nunca de Uhum. casa, eles convivem só com a gente. Eles já estão na pandemia há muito tempo, né? E às vezes a gente chega em casa e nem tem tempo para dar atenção para eles. Então, assim, sim, a Uhum. gente tem que ter consciência que eles têm as suas necessidades, né? Então, cada Uhum. espécie vai ser a sua, né? E sim, Uhum. cada espécie vai ter uma demanda maior ou menor. Então, se eu realmente quero um cachorro, não, eu quero muito ter um cachorro, eu não quero ter outro pet. Bom, tu vai ter que passear todos os dias, tu vai ter que brincar, tu vai ter que manter a atividade desse animal, né? Ah, eu não tenho tempo para isso. Ah, já pensou em ter um peixe, né? Tipo, algo que não vai te ocupar tanto assim, e mesmo assim tu vai ter que dar atenção para esse bichinho, né? Os peixes também criam empatia com a gente. Então, eu Uhum. acho que muito tem que pensar assim no que essa espécie precisa, né? E se eu me. Normalmente o pensamento das pessoas é assim, não, ele vai se adaptar na minha rotina. Por quê? Uhum. A gente também tem que se Uhum. adaptar um pouquinho nas necessidades dele, né? Então, eu acho isso bem Uhum. importante a gente estar consciente. Eu sou uma Oh. pessoa que, assim, eu não gosto de acordar às 6 da manhã para levar o cachorro para passear na chuva no inverno. Não, então Sim. eu penso que eu só vou ter cachorro quando eu morar em casa, tá? Porque eu acho Sim. que eu vou estar privando, no meu pensamento, né? Então, Uhum. assim, tem pessoa que não se importa, não, eu tenho tempo de manhã, para mim é tranquilo. Então, eu acho que as pessoas têm que ter isso, né, consciente, assim, o que não é todo pet que é para todo mundo e não é todo mundo que pode ter um pet, digamos assim, né? Eu acho que Uhum. essa tem que ser bem consciente em relação a isso, né? Uhum. E até Com certeza. se a gente for pensar ali que a gente estava falando antes na longevidade dos animais, né? Tipo, um hamster dura 2 anos, né? A expectativa de vida dele é em torno de 2 anos. Já um gatinho hoje Uhum. está indo a 20, né? A média uns 15, mas tem um Uhum. gatinho. Então a gente tem que estar preparado para isso, né? Para Então tem perda, que. inclusive, né? Para Para perda, perda, porque inclusive. tudo isso, assim, é uma série de coisas. É o cuidado, é o investimento financeiro, é o investimento de tempo. Bom, eu tenho certeza absoluta, assim, tendo filho e já tendo tido um animalzinho, dadas as proporções, a gente tem que flexibilizar as nossas demandas pessoais para ter um filho, para ter um Com animalzinho. certeza, Tanto não tem faz. dúvida. Aham. Ambos são vidas, né? São vidas. E vai ter A investimento, Sammy vai ter tá. custo. Sim. O que que A ela Sammy tá também. falando exatamente isso. Que ela tem o Aí. Davi de 3 aninhos
e ela mora num Aham. apartamento pequeno e quer ter um bichinho. Só que realmente, né, Uhum. ela já tem uma demanda grande ali com o Davi, que a família é minha cunhada, e de Aham. repente não pensar num cachorro ou num gato, num bichinho que vai tomar mais tempo, né? De repente um peixinho supre primeiro essa necessidade que criança gosta muito de ter um bichinho, Uhum. né? E de repente Sim. já vai aprendendo a ter esse senso de responsabilidade com um bichinho E o peixinho é mais fácil. que não requer Tanta de... tanta demanda. Eu não entendo nada de peixe, mas é uma, Eu já tive peixe. a gente sabe que é uma demanda muito menor se comparada a um cão, né? Claro que tem que limpar Claro. aquário, tem que alimentar todos os dias, tem que dar atenção, mas a gente Sim. sabe que a demanda é extremamente menor, né? Então eu acho que Sim. essa que normalmente o cão ainda é o pet que mais tem no mundo é o cão, né? Depois o Olha só, gato. olha essa experiência aqui, Ale. Eu E, acordo todos os dias entre 4 e 5 da manhã para fazer companhia para o gato Henrique, que tem ai, toda a Ana. casa livre, mas ele gosta de companhia para fazer lanche na madrugada. Ai, Ana, tu vai É, pro céu. aham, é isso. Ó, super concordo, doutora Alessandra. Pelo mesmo motivo, optei por gato e amo muito ela. É, o Ela. gatinho, ele tem essa questão mais, né? Ó, o que indica adoção ou comprar um pet em ambas as opções, o gato. O que devo saber antes de adotar ou comprar? Essa questão da adoção, eu sempre indico, né? Eu acho, meus gatos são adotados, já tive cachorrinho que foi comprado também. Uhum, Mas eu acho a adoção é um ato, né? Muito bonito, assim, de tem tanto bichinho na rua precisando, né? Tem várias ONGs aí desesperadas com um monte de bichinho, né? E tem filhote, tem cão adulto, tem cão idoso. Eu tenho olhado com um olhar assim diferente sobre a adoção e vejo que algumas pessoas também estão começando a mudar, assim, uhum, de além de pensar na adoção, por que não adotar um cachorrinho mais idoso, né? Que aquela grana lá que eu ia gastar comprando um cachorro, eu adoto um cachorro idoso e invisto na saúde dele, né? Vejo o que ele está uhum. precisando, ajudo uma vida, com certeza ele vai retribuir bastante também, né? Nossa. Para dar uma, uma oportunidade, né? Para esses bichinhos aí que tem quem acompanha assim coisas de ONG assim até se dá uma apavorada assim, porque é uma demanda muito grande diariamente a gente vê assim pessoas colocando os bichinhos na rua, né? Fêmeas prenhas Uhum. na rua. Então assim a demanda de adoção ela é enorme, né? E isso que é Então interessante, né, Ale, a gente olhar também. E se existem tantos bichinhos para adotar, sinal de que tem muita gente abandonando seus bichinhos, né? o que que E esse é o nosso olhar aqui, né? Ou abandonando seus bichinhos, ou não tendo talvez o suporte necessário no sentido de deixar o bichinho ter mais bichinhos, né? Ter mais sim, sim. filhotinhos, enfim, que também tem aí um investimento ou de anticoncepcional para o animal, ou de uma cirurgia de castração, O né? Que anticoncepcional a gente nem indica, mas sim a castração, né? A castração, ela é ótimo, muito, ela ótimo, principalmente assim bom saber. para lugares ainda, claro, o ideal é que o Uhum, cão, principalmente, né, que fica mais o cão ou o gato, ãh, muitos ainda têm acesso à rua, né? uhum, Mesmo tendo dono. Então, assim, esses sim, animaizinhos precisam ser castrados, né? Eles brigam, sim. né? Eles têm Uhum, assim, voltam machucados para casa, pegam doenças, né? Através do contato com outros bichinhos. Então, são bichinhos que têm uma expectativa de vida menor, né? E ficam procriando, né? Então, assim, a castração ela é super indicada, né? Principalmente nesses uhum, ambientes que a gente não consegue ter um controle populacional muito bom, né? Que senão, e o gato uhum, se prolifera de uma maneira muito rápida, né? Então, isso aí a gente tem que realmente cuidar. E quanto mais intradomiciliar esse bichinho ficar, né?
mais Uhum. saúde ele vai ter, não enclausurando o bichinho, mas assim, tendo passeios controlados, né? Não deixando eles livres, porque Uhum. eles brigam, principalmente gato, né? Eles têm vamos dar uma volta, vamos namorar, como a gente diz, apesar de muitos Uhum. castrados ainda têm o hábito de dar umas voltinhas e acabam brigando, né? Uhum. Eu vi Olha aqui o que interessante, né? Edivando falando também, ele botou mais em cima lá, que o meu sonho é ter um Ah, pet, mas deixar sozinho me dá uma dó. Por isso ainda é. não tenho. E é verdade, eu Eu acho que a gente tem que também. ter, eu acho que tem que ter essa consciência, senão a gente acaba pegando os Uhum. bichinhos e depois, tipo, putz, eu não sabia que era assim, né? Então, assim, conversa com alguém que já tem um bicho, né? Aham. Eu acho que faz parte do papel do veterinário também orientar, porque a pessoa, o veterinário é quando tem um bicho, né? E eu acho que Uhum. não, a gente tem esse papel de orientar também, né? Tipo, no que tem que pensar, qual bichinho que tá querendo escolher, Uhum. porque eu acho que esse pensamento vem de antes, né, de ter um bichinho. Da mesma coisa Sim. acontece, só que daí é mais fácil pra gente, a gente já tá. Quando as pessoas já têm um bichinho e querem adotar outro, né? Então, Sim. e todos esses pensamentos eu acho que tem que ser feitos da mesma forma. Não é porque a gente já tem um Uhum. bichinho, mas assim, minha Sim. casa contempla mais um bicho, eu tenho recursos financeiros para mais um bicho. Então, assim, todas Sim. essas, às vezes, eu vou passear com um, passear com dois, ok, né? Mas assim, tem outras coisas que a gente tem que ver se realmente contempla, né? Mais de um bichinho em casa, se isso tá ok para a família Uhum. e para os nossos recursos, para tudo, né? Olha aqui, a Luciana também fez um comentário. Ale, morro de vontade de adotar uma maninha para minha gatinha Molly, mas ela é tão furiosa com outros gatos que tenho até medo. Sempre penso que É, vou acabar causando estresse na vida dela. É, tem isso também, né? Tem a tem, personalidade do tem, bichinho. tem. Uhum. E quem já tem gato, assim, não que seja impossível a gente adaptar um gato com outro, Uhum. é possível, mas depende muito do temperamento deles e é uma coisa que não é cheguei lá e que bonitinho, vão ser amiguinhos. Não, demanda Uhum. uma adaptação, né? E essa adaptação é tanto física, né, do ambiente, como emocional. Os bichos ficam estressados, eles não comem, eles não querem ir na caixinha de areia. Então tem uma. Uhum. E para nós isso fica uma demanda, né? Pro tutor. Sim, tu vai ter que dar um jeito de adaptar Claro. com orientação, claro, mas de adaptar Uhum. o que se faz, né? E não só essa parte a parte de saúde também, né? No momento que tu tem um bichinho e tu pega outro, tu tem que saber, tem doenças que eles transmitem, tanto entre si quanto pra gente, né? Então a gente Uhum. tem que estar de olho de uma forma geral, assim, não é? Gostei, vou levar para casa, né? Então a gente tem que ter Tem que fazer uma um olhar. avaliação desse bichinho, levar ele no Exa veterinário, primeira Exatamente. coisa. Ver se Uhum. ele já, Sim. já pode ter contado primeiro. Não, primeiro vamos deixar separado um tempo, depois a gente vai juntar uma Hum. adaptação. É trabalhoso, né? Não é Uhum. o ideal não é que seja assim uma coisa abrupta, que seja realmente uma coisa trabalhada, Bem né? ponderada. Principalmente quando a gente fala de gatos, né? Cachorro normalmente é mais Uhum. tranquilo, mas igual a gente tem que cuidar a parte da saúde, Mesmo né? assim. Mesmo Aham. assim, tem que cuidar Sim. a parte da saúde, se tem vacina, se não Tenho tem, né? uma pergunta aqui, Ale. Tem um cão aqui na rua que soltaram faz uns dias e ele tá muito babão. Uma saliva esbranquiçada. Pode ser raiva? Dificilmente, mas só avaliando para a gente saber, né? Pode ser qualquer Sim. coisa na cavidade oral dele vai fazer ele salivar, né? Um aumento de Uhum. volume, enfim, mil coisas que podem estar acontecendo ali na Uhum. boquinha dele com que faça ele Até salivar, machucado né? mesmo. Qualquer sei lá, ficou um osso preso, ou se é velhinho, tem Sim. já os dentinhos ruinzinhos, assim, né? Então pode Também. estar criando qualquer alteração ali que está fazendo com que ele fique salivando. Uhum. Interessante. Ale,
E me conta uma coisa sobre a questão, ó, é que a Lu também comentou, ó, mesmo porque o dia que pegar para valer, eles não são descartáveis, vale pensar bem Exatamente. antes. É justamente essa Com consciência que a certeza gente está isso. querendo trazer, né? De que um bichinho é maravilhoso, é tudo que tem de bom, mas que a gente tem que ter muita consciência dessa escolha, né? Para que a Com gente seja certeza. responsável. Eu gosto muito daquela frasezinha, né, Lê? Tu és eternamente responsável por aquilo que tu cativas, né? Então, eu E, acho que e, para um bichinho é e muito pelas perfeito. vidas também, né? Pelas vidas que tu tens É. nas tuas mãos também. Então, isso eu acho bem Ah, importante a gente ter consciência, né, de antes de pegar um bichinho, porque realmente a expectativa do bichinho 20 anos atrás não era igual a que a de hoje, né? Quando a gente era criança, uhum, a expectativa de vida era o cão no pátio, né? uhum, A expectativa de vida deles era menor, eles tinham mais doenças virais, a gente não via tantas uhum. doenças que a gente vê hoje, porque o bichinho não ia tão longe, né? Então, cada vez Sim. mais, tal, que nem a gente está aumentando nossa expectativa de vida, os bichinhos, graças a Deus, também estão aumentando em função da qualidade, né, de saúde que a gente dá para eles. Então, né, Sim. animais bem nutridos, bem vacinados, vão, vão conseguir, né, ter uma longevidade de vida aí muito maior. Aham, que ótimo. É, eles são muito fofos, muito queridos, muito especiais. Por exemplo, Ale, fazendo uma pergunta que é de comportamento, eu não sei se talvez tu vai ter algum olhar sobre isso. Mas, por Uhum, exemplo, né, a questão da gente deixar os bichinhos em casa, eu vejo que muitos animaizinhos ficam estressados. Cachorrinho, com por exemplo, certeza, acontece com de certeza. latir, né? Latir Uhum. bastante, assim, durante o dia, durante a noite, até, mas às vezes, principalmente quando estão longe dos donos, eles passam, às vezes, um tempo quase que ininterrupto, né, latindo, assim. Existe uma solução para isso? Existe algo que possa ser feito? Na verdade, a gente tem que ver qual é o manejo que está sendo feito com esses bichinhos, né? Porque na maioria das vezes, quando a gente latidos desordenados dessa forma, claro que Uhum, tem que avaliar direitinho, mas na maioria das vezes é por ansiedade, né? uhum, Então, assim, saem para passear com esses bichinhos, quanto tempo, né? Eles brincam com esses uhum, bichos. Hoje a gente tem muita indicação por eles ficarem muito tempo sozinhos em casa, que a gente comece a fazer, que eles vão atrás da alimentação deles, que a gente esconda com brinquedos, que eles tenham o que fazer durante o uhum, dia, né? Porque senão eles vão arranjar o que fazer e nem sempre vai ser o que a gente quer, né? Eles vão destruir a uhum. casa, eles vão latir, cada um vai ter o seu. Então, assim, a gente tem que dar para eles o que a gente quer que eles façam, senão eles vão arranjar o que fazer. Eles ficam muito tempo Atividades? sozinhos em casa, né? Então, assim, não, muitos não passeiam, ou passeio. Normalmente, quando eu estou numa consulta, eu pergunto: passeio com seu bichinho? Passeio. Quanto tempo? Ah, para fazer Uhum, xixi e cocô. Não, xixi e cocô não é passeio. Xixi e cocô é xixi e cocô, né? Então, assim, uhum, passear é meia hora, 40 minutos, realmente para esse cão gastar energia. Pra lá e fazer xixi e cocô, uhum. eu nem considero um passeio, vai lá fazer as necessidades, né? Então, o ato de passear, principalmente para o cão, ele é muito importante, né? A Paty contando que o Estevão tá ouvindo a live pedindo um peixinho. Viu, Paty? Um peixinho é fácil, Paty. Um peixinho é mais fácil. Olha, é que a Paty já tem cachorro lá que ela tem Ah, que tá. dar Ah, então conta, tá. né? Ele quer mais um peixe. Bom, daí Ah, negocia aí. Mostra ai, pra ele, não. então, Paty. Não era a Ele vai intenção, Paty. A intenção. faz toda essa psicologia com ele e ver É, se ele entende, né? é. Porque e a criança ela tem isso, né? De exigir, de pedir o bichinho. Eu acho que eu Uhum. nunca precisei, porque eu acho que eu sempre tive. Eu sempre tive mais de um bicho em casa. E eu não me vejo na minha infância assim, sem lembrar dos meus bichos, né? E Aham. eu acho que para criança é muito legal, né? Elas têm uma Uhum. interação ali muito legal, um aprendizado muito bom para a criança.
Claro que os pais vão ter que saber, né? Se, é, se podem, se não podem, se é o momento, se não é, né? Se Mas enviar, né? Uhum. porque isso, que nem acontece em situações assim, a avó compra ah, o cachorro pro neto, né? Não, né? Quem tem que comprar. Essa coisa de quem dá cachorro pra filha é mãe e pai, né? Que essa coisa. Sim! Sim, E é sim, bem. sim. Isso é uma outra coisa que a gente tem que ter, né? Muito cuidado. A mãe mesmo às vezes diz, ah, porque tem uma gatinha aqui no escritório, eu vou levar para a flor. Olha, Porque as pessoas não do se dão jeito que. conta. A flor que vai cuidar? É, é. Então, e esses dias a Flor tava, né? Ah, porque não sei o que falou de bichinho. Eu disse, filha, olha só. A gente podia ter um gatinho, então. Mas aí tu vai ter que limpar o cocôzinho dele todos os dias. Ela ficou se encheu de Opa! careta, né? Melhor não. Aham, ficou pensando, mas o papai limpa, né? Daí já jogou pro Mas só Vini. também tu foi má, né, Letícia? Já foi na tarefa mais difícil. Na verdade, sou eu que fico incentivando ela para ter um gato, né? Aqui é o Vini que pensa, não, mas olha só, vamos lá, que a gente tem que ver esse gato, né? Calma. Ó, E eu fico falando, ah, a vamos Bruna ver, falando, adorei. Acho que eu adotei uma uma gatinha. gatinha recentemente, já tinha uma. A primeira semana não foi fácil, mas estão se adaptando uma com a outra, mas requer atenção. Mas estou mais feliz que as crianças. Sim, a Ai, que Bruna, amor. a gente conversou um pouquinho ajudei um pouquinho, tentei ajudar, acho que ajudei, né, Bruna? Na adaptação das gatinhas. Que ela chegou em casa, assim, né? Também, Bruna, peguei uma gatinha. E foi um pouquinho difícil. Falei que, pelo temperamento da Anastácia ali, que é a outra gatinha mais velha dela, ia ser difícil a adaptação. Mas, com o tempo, a gente. Elas vão. O máximo. Claro que tem aqueles bichinhos que não se toleram, mas normalmente eles começam a interagir, né? A gente já tem que saber a melhor maneira de fazer isso, né? Com comida é muito bom, porque normalmente eles adoram comer, né? Então, aproximar os Uhum. animais com a comida, é claro que com supervisão, cada um no seu, uh, Sim. ajuda muito, porque é um momento que eles estão felizes, né? Então, Uhum. eles fazem essa ligação. Eu estou tendo um prazer ao lado desse bichinho, então eles acabam começando Uhum. a entender que aquele bichinho ali não é tão ruim assim, né? E acabam Sim. se adaptando. O Ale, e sobre a questão das raças, né? Principalmente de cachorrinho, assim, existe muito tabu da questão da agressividade dos animais, que o bichinho tal é mais agressivo, que o bichinho tal é menos agressivo e tal. E de Sim. fato, às vezes são mais agressivos, às vezes não são, às vezes é um O que, tabu. Mas o que, que, como que é isso, assim? o que que acontece, né? Existe predisposições das raças para qualquer coisa, Uhum, tanto para doenças quanto para comportamento, né? Mas eles são tá. indivíduos individuais. Eles Uhum, são indivíduos cada um, individuais. eles são únicos, né? Claro que eles vão ter aquelas Aham. coisas que a raça predispõe, mas tem coisas que são Uhum, individuais e depende de como esse animal foi socializado, né? Para os bichinhos é muito importante aqueles primeiros meses de vida, que normalmente são os meses uhum, que a gente acaba diminuindo a socialização deles em função das vacinas, né? Que a gente tem tentado até mudar um pouquinho isso, porque uhum, a gente não pode ter muito contato até terminar as vacinas. Só que é o momento que os bichinhos mais precisam socializar, né? Senão eles uhum, acabam não conhecendo muitas pessoas, então eles acabam estranhando, né? Pessoas diferentes e de repente acabam sendo agressivos, né? Tanto com uhum, pessoas como com animais, né? O que a gente sabe é que cão pequeno morde muito mais que cão grande, né? Um pincher, um uhum, poodle, são cães que mordem uhum. muito mais. Mas eles não tiram um pedaço, né? Não vai dar no Sim, não tem noticiário força. que Não tem força. um pincher mordeu o dedo da veterinária, né? Aham, não.
Agora um pitbull mordeu o braço da É, pessoa. Nossa, isso realmente é, é uma porque quando tragédia. ele morde de verdade, né? Uhum. É um cão que tem uma carga genética, uma força muito grande, né? Então, sim, ele vai ter um Uhum. potencial de machucar uma pessoa, ou Maior, até, pela ou até força. exatamente, mas eu sim concordo. Tem animais que não são para qualquer pessoa, né? Algumas raças, Tá. alguns portes de cães, porque é Uhum. necessário socializar mais esse cão ainda. Tu sabe que ele tem Uhum. potencial para machucar, então tu vai ter que se doar Uhum. mais ainda para educar esse animal. Se um pincher não for educado, não for socializado direito, ele não vai dar uma mordida, vai Uhum. tirar um sanguinho ali, mas não vai tirar pedaço de ninguém. Agora, um Uhum. pitbull mal socializado, mal educado no Uhum. sentido de realmente assim não saber lidar, não saber o que está Uhum. fazendo, tu pode realmente criar um cão muito Sim, criar um agressivo, grande problema. É. criar um Sabe que grande problema. eu tive dois American, Ale, American Staffordshire Terrier, que é uma das raças do Pitbull, eu acho, né? Eu Como? acho que é uma, não sei. Eu tive um American, dois Uhum, American, né? tá. E eu lembro que, enfim, a gente se dedicou muito a socializar eles com pessoas, Aham, mas com mas outros nada com animais, animais. sim. Isso é bem comum. Isso é bem comum. E A, aí o a, que aconteceu? A gente não podia de forma alguma, nenhum animal na vida podia entrar no pátio, né? E nenhum animal na vida podia, se eles escapassem na rua, era uhum, também desespero, né? sim, E então, assim, né, só trazendo uma experiência na prática de sim. como a gente pode também falhar na criação dos nossos filhos bichos, Claro, né? não, e acontece. Eu tenho uma amiga que Uhum, é veterinária também, ela tem uma cachorra ela é grande, a Grazi, não sei se está aí ainda, uhum, uhum, e ela tem cruza com o labrador com pitbull. E ela é uma cachorra, uhum, é aquela coisa da energia do labrador com a força do uhum. pitbull. Então, ela é uma cachorra Sim, mas... potente. A Grazi Uhum, se empenhou muito na educação dela. Ela com uhum, pessoas, a maioria das pessoas, ela aceita muito bem a Thalia Grazi. E outras uhum, não. E a Grazi se empenhou muito na educação dela, né? Então, assim, sim, tem coisas que tu pode dar o teu melhor, né? E o bichinho. aham, E tem bichinhos que ela não aceita também, né? Então, assim, é uma dificuldade que às vezes a gente vai encontrar. E em cães, uhum. por isso que eu digo, cão grande, cão com esse porte, as pessoas têm que ter mais consciência, no meu ver, ainda, porque Sim, realmente tem um potencial de machucar ou até mesmo matar uma criança, né? uhum, Acontece. uhum. Então a gente Já. tem que ter muita consciência disso, principalmente assim com animais de grande Uhum, porte. Eu acho que aí fica o alerta, assim, sabe? Tipo, tem que se puxar na ó, educação do cão. Senão fica aham. uma. É Em uma relação educação que a, demanda ainda mais atenção. Claro. Em relação às Uhum, raças ali que tu estava falando também, Lê, é uma coisa que eu acho importante, porque quando a gente tem a raça é um pouquinho mais fácil, mas a gente pode ver também com cães sem raça definida, né? Se tu é uma uhum, pessoa que não gosta de correr, que não gosta de passear, então assim, um Basset, um cachorro menos uhum. energético. Eu quero correr com o meu cachorro. Então vai ter um York, né? Ele não vai te acompanhar. Não. Então ter esse pensamento assim, como que é a minha vida? Uhum, O que eu quero fazer com esse cão, né? uhum. Eu quero que ele me acompanhe nas minhas atividades, eu não quero, para ver se enquadra, né? Porque às vezes as pessoas têm umas coisas na imaginação delas e E não é na o que prática é acontece, outra, e na né? prática é outra. Aqui a Ana estava falando que ela tem o gato Henrique e ela quer Uhum, para termos outro gato, melhor fêmea ou macho. Acho que é indiferente, Ana, tá? O que importa realmente é a maneira de adaptação deles, tá? De como é o Henrique, uhum, como é que é o temperamento dele, se ele já viu algum gato, se ele convive com outro gato, se ele já viu algum outro bichinho, como é que ele reage.
A, Uhum. a Lu, que estava falando antes, que a gatinha dela ela fica braba com o cheiro de outro gato. Ela arrepia, ela Uhum. bufa pra Lu com cheiro. Acho até com um vídeo, acho que uma vez a Lu mostrou pra ela e ela fica brava, furiosa. Então, assim, não é um gatinho que a gente vai, a Que gente vai ser sabe que fácil ter outro, né? vai ter uma, por isso que a Lu tem muito medo de pegar outro, porque sempre quando a Aham. Lu tem cheiro de outro bicho ou de outro gato Imagina. e mostra até uma filmagem, ela fica indignada, né? Então, E é assim, isso, né, Ale? Os bichinhos, eles são uma caixinha de surpresa, né? É sim, isso que a gente também tem que ter consciência, né? Eles são uma caixinha de surpresa, eles têm a personalidade deles também. E com eu também lembro certeza. que o Sivuca era completamente diferente da Troia. A Troia era desconfiada. Sim, com certeza, Foram com criados do certeza. mesmo jeito, entendeu? Eu tenho Mas a dois Troia era gatos. desconfiada, olha. E o Eu, Sivuca parecia um bobão. eu, E isso. Né? E foram criados da mesma forma. Então, exatamente. Eu tenho dois gatos irmãos pegos juntos, né? E uhum, criados da mesma forma, no mesmo ambiente. E uhum, eles são completamente diferentes. Um é bem mais sociável, o outro já é meio desconfiado. Ele vai, mas nem tanto. Ele tem que ser conquistado. O outro vai com qualquer um, sobe no uhum. colo, pede carinho. Então, assim, eles têm a individualidade deles, né? E isso a gente a partir de uma maneira, não é que o humanizar os bichos, eu acho que está errado nisso, não, a gente tem que respeitar eles da maneira com que eles são, né? Uhum. Tentar entender eles de como é que eles vivem, como é que eles socializam e tentar dar o máximo do que eles precisam, não dar o máximo do que a gente acha que é bom pra gente, né? Ai, não, mas ele tem Uhum. tudo, ele tem uma caminha, ele tem. Tá, mas ele tem vários É uma brinquedos, tá, mas tu relação, né, brinca, Ale? É uma né? relação, né? É uma relação como a gente tem com as pessoas na E vida, é tu, um jogo. Tu e dá um pouquinho, tu recebe um pouquinho, a mesma claro, claro. coisa. Eu achei interessante dessa mesma veterinária de comportamento que eu estava vendo uma live dela. Ninguém gosta de estar falando com alguém e alguém tá no celular, né? Ou fazendo outra Uhum. coisa. Ninguém gosta de ficar em segundo plano. O bichinho também não. Então, assim, a hora de brincar com o Uhum. bichinho é brincar com o bichinho. Não é estar aqui no celular fazendo uma coisa e dando o que sobrou de atenção. Eles necessitam de atenção plena. Nem que seja 15 minutos do Aham. teu dia. Tu vai parar, tu vai fazer um carinho, tu vai brincar, vai ter aquele momento que é do pet, assim que nem tu tem o momento com teu marido, com teu filho, tu vai ter o momento de brincar com aquele bichinho que tu optou por ter, né? Senão, Perfeito. realmente, alguma falha, alguma dificuldade, esse bichinho pode se tornar um bichinho ansioso. E eu, Uhum. como trabalho muito com dermato, isso está bem influenciado, assim como a gente vê, né, Uhum. ansiedade e problema de pele é uma coisa que está bem perto. São bem perto. Aham. Assim como a gente, Interessante. assim como a Aham. gente às vezes fica doente, me deu dor de barriga porque estava nervosa, ou começou a coçar. Cada Aham. um tem o seu sistema mais frágil, né? Cada um Uhum. acontece alguma coisa, dá uma contratura, alguma coisa acontece. Os bichinhos também têm as Uhum. válvulas de escape deles, né? E às vezes pode ser a pele, o sistema urinário, o sistema digestivo. Então, eles Uhum. também sofrem por alterações psíquicas, né? De comportamento, assim. Uhum. Isso é bem importante. É. Deixa. Não sei quanto tempo a gente tá, Len. A gente tem 5 minutinhos. Não, acho que menos agora, deixa eu ver. Tem 3 minutinhos. Porque eu falei botei ali no videozinho antes, né, no Stories, Uhum. que quem visse a live ia ganhar um brinde. Agora eu tenho que falar o brinde. Ai, que Ah! legal! Então, assim, Boa! eu fiz um e-book, né, sobre mais ou Uhum. menos essa conversa, sobre alguns tópicos que eu acho importante, que eu acho que é uma maneira de Legal. eu conseguir chegar até o proprietário antes dele ser Uhum. proprietário, né? Antes dele ser tutor. Uhum. Então, assim, eu liberei na minha página no site, que é No site. vetalessanateloclaus.com.br. Ali vai ter vai descendo, desce lá embaixo,
vai ter um linkzinho lá que tu vai botar o teu e-mail e vai conseguir baixar, então, essas dicas aí, esse resumidão aí do que tu consegue, que tu tem que pensar, na verdade, né? Antes de adquirir um pet. Antes de ter, da consciência que a gente tem que trabalhar. vetealessandrateloclaus.com.br, é isso, né, Ale? Isso, aham. Tá, já coloquei aqui pro pessoal. Uhum. E ali vai ter Muito esse resumido aí bem. do que a gente falou, né? Que daí, Tá. para quem gosta de dar uma lidinha, assim, de É algumas bom, dicas, é né? legal. Quem quiser também pode entrar aqui pelo nosso Insta e mandar o e-mail que eu encaminho o arquivo da Ali sem problema nenhum. Peço para ela, ela me manda e eu encaminho. Ou manda Aí pode deixar o e-mail, um Insta ali também pro meu Insta também ali, a gente Isso, manda vai, no eu passo ali. direct e a gente vai Uhum. se ajudando E aí. a gente vai se passando. Ai, que legal. Então tá, Lê, coisa Então boa. tá, Muito Amada. obrigada pela tua Eu que agradeço, participação. Foi agradeço de muito coração o convite esclarecedor. e por Uhum, poder ajudar um pouquinho, né, que é a intenção da gente fazer isso, né, além sim. de poder expor um pouquinho nosso trabalho, principalmente ajudar, Uhum, né, essas criancinhas aí que estão precisando, muita gente aham. precisa, né, mas em Sim, especial essa casa aí que é, está a gente, precisando. a gente tem a sensação, né, de quando a gente está ajudando as crianças, isso está refletindo na família inteira, né? Então é uma maneira de levar um pouco de amor para as pessoas nesse momento que está sendo delicado para muitas pessoas, né? É bom a gente pensar da mesma forma, com essa consciência que a gente está em casa, no conforto do nosso lar, Ah, com né? certeza. Fazendo os trabalhos que a gente precisa fazer, né? E tendo contato também com esses conteúdos, com esses profissionais que estão aqui se disponibilizando, trazer seu conhecimento técnico. E aí a gente tem a oportunidade de estender a mão, né, para essas pessoas que estão aí, com certeza, numa situação mais vulnerável, né? Sim. Então, é importante. Quem quiser contribuir, pode ir lá no feed da Casa Flor, vai ter um linkzinho, pode doar R$ 20 ou Qualquer R$ 1.000, né? contribuição é pelo Qualquer vaquinha, é bem contribuição, facilzinho, bem bem fácil de fácil. dar. Pode ficar à vontade, né? E contribuir lá com o projeto. Ó, o pessoal da Fios que Aquecem entrou agora. Oi, gurias. As meninas que nos indicaram esse lugar que a gente está dando Ah, suporte. As legal. gurias têm uma longa caminhada aí de experiência na vida social, então foram as nossas musas inspiradoras, elas que nos Inspiradoras. indicaram o Centro de Arte e Cultura Padre Irineu Breno. Quem quiser conhecer também um pouquinho desse trabalho, pode ir lá no Instagram da Nina, @nina. Ai, me deu um branco. Ali no Casa Nina Flor tem, Dias. não, não. Tem ali, me deu um branco, gente. Ontem eu falei super tranquilo. Ah, tudo certo. Acontece. Mas pode conhecer lá também o trabalho incrível dela, tá? É um trabalho de muita dedicação. A gente tem muita alegria, muito orgulho de poder auxiliar alguém que está doando aí o seu tempo, a sua vida para auxiliar num lugar tão incrível assim, né? Tão necessário nesse momento que as crianças não têm onde ficar. As escolas estão fechadas, né? Exato. Então a É gente uma maneira tá de aí. ajudar, né? É uma maneira. Tem tantas outras, também ajudem as outras, né? Quem quiser, fica à vontade para ajudar essa causa. Então tá, Exatamente. Lê. Tá bom, Mais amada? uma Boa vez, noite. Eu que obrigada. Boa agradeço. noite. Bom Obrigada descanso a para participação do todos. pessoal aí. Isso, muito obrigada. Beijo. Beijão para todo mundo. Tchau, tchau.